E se aquilo que você chama de vida correta estiver muito longe do padrão de Deus? Mateus 5 marca o início do Sermão do Monte. Talvez o ensino mais profundo e confrontador de Jesus. Ele sobe ao monte, senta-se como um mestre com autoridade e começa a ensinar. Mas o que ele diz não é o que as pessoas esperavam. Ele começa com as bem-aventuranças. E aqui já temos um choque. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. Isso contraria completamente a lógica humana. Normalmente, associamos felicidade com poder, controle, sucesso, reconhecimento. Mas Jesus começa falando de gente quebrantada, dependente, humilde. Pobres de espírito não são os que têm baixa autoestima. São os que reconhecem a sua completa necessidade de Deus. São aqueles que sabem que não tem nada para oferecer, nada a negociar, nada a reivindicar. E Jesus diz: desses é o reino dos céus. E isso muda tudo, porque o reino não pertence aos fortes, pertence aos que reconhecem sua fraqueza. Bem-aventurados os que choram. Não é qualquer choro, é o lamento pelo pecado. É a dor de perceber a distância entre quem somos e quem Deus é. Estes serão consolados. E aqui vemos o coração do Evangelho. Deus não rejeita o quebrantado, ele se aproxima. À medida que as bem-aventuranças avançam, vemos um retrato do caráter daqueles que pertencem ao reino. Mansidão, fome, sede de justiça, misericórdia, pureza de coração, promoção da paz. Não são requisitos para entrar no reino. São evidências de quem já foi alcançado por ele. E então Jesus muda a metáfora. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Sal preserva, luz revela. Isso significa que a vida do discípulo não é isolada, ela é influente. Quem foi transformado por Deus impacta o ambiente ao seu redor. Mas há um alerta: o sal pode perder o sabor, a luz pode ser escondida, ou seja, é possível estar próximo da verdade e ainda assim não refletir essa verdade. Então chegamos a uma das declarações mais importantes desse texto. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Aqui Jesus estabelece sua relação com toda a Escritura. Ele não veio anular, ele veio completar, cumprir perfeitamente, levar ao seu pleno significado. Tudo que a lei apontava encontra seu cumprimento em Cristo. Isso inclui não apenas mandamentos, mas promessas, símbolos, sacrifícios. Ele é o centro de tudo. Mas então vem algo ainda mais desafiador. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Isso deve ter chocado os ouvintes. Os fariseus eram vistos como o padrão máximo de justiça. Eram rigorosos, disciplinados, zelosos pela lei. E Jesus diz: não é suficiente. Por quê? Porque a justiça deles era externa. Eles cumpriam regras, mas o coração estava distante. E aqui Jesus começa a revelar algo essencial. Deus não está interessado apenas no comportamento, ele olha para o coração. Não basta não matar, é preciso lidar com a ira. Não basta não adulterar, é preciso lidar com o desejo.
Mas isso será desenvolvido nos versículos seguintes. Aqui o ponto é claro: o padrão de Deus é muito mais profundo do que a aparência religiosa. E então surge a grande tensão do texto. Se nem os mais religiosos alcançam esse padrão, quem pode? Essa é exatamente a intenção: nos levar ao reconhecimento de que não conseguimos nada por nós mesmos. A justiça que Deus exige, Ele mesmo provê em Cristo. Jesus não apenas ensina o padrão, Ele vive esse padrão. Ele é o único verdadeiramente puro, justo, obediente. E na cruz, Ele oferece a sua justiça àqueles que creem. Isso significa que a entrada no reino não é conquistada, é recebida. Mas, uma vez recebida, ela transforma. Quem foi alcançado por essa graça não vive mais da mesma forma. A justiça deixa de ser um peso externo e se torna uma realidade interna, fruto de um coração regenerado. É como uma árvore onde você não pendura frutos nela para que pareça saudável. Os frutos vêm naturalmente quando a raiz está viva. E isso nos leva a uma pergunta muito pessoal. Sua fé está baseada apenas em práticas externas ou houve uma transformação real no seu coração? Você vive para parecer justo ou porque foi alcançado pela justiça de Cristo? Porque o reino de Deus não é sobre aparência, é sobre transformação. E essa transformação começa no lugar mais profundo, o coração. Pense nisso. Que Deus te abençoe.